José Dirceu, um dos fundadores do PT, afirmou em um podcast do partido que a direita está ganhando a disputa político-cultural no país. Nesses anos, no Brasil, houve uma mudança social e cultural enorme. No caso do neopentecostal, no caso do fundamentalismo religioso, no caso da ocupação dos territórios pelas forças dos partidos de direita. E dos vereadores, dos deputados, prefeitos. E nós recuamos. Nós como todo, a esquerda como toda, os companheiros do PCdoB, do PDT, do PSB. O movimento sindical popular também recuou. Se nós analisarmos a situação da direita, eu tenho dito, fortalecimento, nós temos que observar como é que esses partidos estão se fortalecendo. Não é só parlamentar e eleitoral, também território, diretórios e lideranças e militância. PP, PR, PSD, PN, União Brasil, eles estão ficando fortes. Hoje o país está muito politizado. Está muito politizado e em disputa político-cultural. E a direita está ganhando essa disputa político-cultural. Ex-ministro-chefe da Casa Civil no primeiro governo Lula, José Dirceu ainda fez uma crítica indireta à postura da presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann, que tem criticado as decisões tomadas por Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda. O outro papel do partido, além desse, é sustentar o governo, apoiar o governo. Discutir, debater dentro da bancada, no ministério, dentro do partido, com o governo, tudo bem, mas quando o governo apresenta uma política, nosso papel é apoiar. No caso do Haddad, é quase uma covardia, nós não dá apoio total a ele para aprovar todas as medidas que ele queria, porque todas as medidas que ele queria transformam o déficit zero no mal menor. Ô Silvio, eu nem vou pedir aqui para você trazer a capivara de José Dirceu, senão acaba o programa e você não termina aqui de contar os feitos históricos de José Dirceu. Mas queria ouvir tua análise política em relação a essa fala de José Dirceu, dizendo que a direita está ganhando a disputa político-cultural do país. Nós comentamos até na semana passada o caso da Helenira, né, Vilela, sindicalista, que já admitiu o poder de comunicação de Michele Bolsonaro. Como é que você avalia aí essas falas recentes de lideranças do PT? Bom, eu assisto essas imagens e penso que o Brasil parece um trem fantasma, né? Um trem fantasma do PT. Ontem o José Genuíno, notícia da Marta Suplicy, hoje José Dirceu. Nós estamos voltando muitas décadas, né? Não são 2, 3 anos, não estamos voltando até o impeachment de Dilma Rousseff, nós estamos indo lá atrás, né, na eleição do Lula, nos primeiros anos da virada de 2000. Pois bem, Paula, o José Dirceu afirma que a direita está ganhando o debate político, o debate cultural. É lógico que está, é lógico que já ganhou há muito tempo. O Brasil não é um povo de esquerda, o brasileiro não é de esquerda, o brasileiro é conservador em sua maioria. E veja para onde que ele aponta o dedo. Para o que ele chama de os neopentecostais, ele aponta o dedo para as igrejas, sobretudo para os evangélicos, que crescem no Brasil dia após dia, ano após ano. Então, ele está certo quando ele está dizendo que está ganhando, mas já ganhou há muito tempo. Onde é que a esquerda está presente? A esquerda está presente ainda em sala de aula, sobretudo em universidade, sobretudo nos campos de humanas, nos cursos de humanas. Isso, com certeza, está presente numa camada social, numa juventude que muito provavelmente nem trabalha nem estuda, milita, gosta de dizer que milita, e ele também ele evoca o sindicalismo. O sindicalismo sumiu no Brasil. Por quê nos últimos anos? Por causa do fim do imposto sindical. Quando acabou a mamata, quando acabou o dinheiro, os sindicatos minguaram, é claro. Não à toa, quem é que está lá hoje no Ministério do Trabalho, por exemplo? Luiz Marinho, que é um ex-presidente da CUT. A República Sindical está de volta pendurada em cabides de emprego em Brasília. Não tem a menor dúvida que eles vão batalhar para tentar fortalecer sindicatos. Com o quê? Com o dinheiro do pagador de impostos. Ele tira o dinheiro do pagador de impostos, dos contra-cheques, olerites, para bancar sindicatos. É disso que nós estamos vendo aqui nessa fala do José Dirceu. Agora, eu repito, esses personagens estão voltando e nós estamos voltando 20 casas na história. Sobre a história do José Dirceu, Paulo, de fato, eu acho que o brasileiro já conhece bem e não tem saudades, não. Ana, quero te ouvir também, que leitura que você faz aí dessa fala de José Dirceu?
A melhor expressão foi a do Silvio, um trem fantasma, né? É um trem fantasma. Se isso é o futuro do Brasil, se esse tipo de cérebro é o que vai pensar os caminhos dos projetos para o Brasil, nós estamos num trem fantasma, como o Silvio colocou. No escuro, sem saber, né, para onde vamos, num vagão totalmente a velocidade incontrolável, descarrilha, volta para o escuro. Agora, é curioso como, no fundo, todos os discursos dessa gente, eles visam a censura do outro lado, né? Eles odeiam o outro lado falando, como a própria Marilena Chaui disse, eu odeio a classe média. E é isso que eles sentem, eles querem um país de uma voz só, porque ele disse, o país está politizado. Não tem problema nenhum o país estar politizado. Que bom que o país está politizado, porque até pouquíssimo tempo o país não queria saber de política. O país queria saber de carnaval, samba, futebol, divertimento. E hoje, que bom que o país está politizado, que bom que o país sabe os nomes dos senadores, dos deputados, das comissões, os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O país para acompanhar uma sabatina para uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. Que bom que o país está politizado. O país hoje entendeu o que muitos tentaram ludibriar o brasileiro com o economês, o juridiquês. Aí chegou Paulo Guedes, explicou a curva de Laffer, explicou que o Estado tem que sair da vida dos brasileiros, que o brasileiro é empreendedor, menos Estado, mais liberdade, mais dinheiro no bolso, menos impostos. Que bom que o país está politizado. E eles odeiam exatamente isso. Um país politizado, uma independência intelectual, gente que pensa. E o problema que ele fala dessa mudança político-cultural, daqui a pouco eles direcionam a culpa da internet. Porque hoje o país politizado fala através da internet, questiona, debate, pergunta, cobra. E isso é horrível. É horrível para quem anda de mãos dadas com ditadores, com regimes totalitários, em nações que os países têm uma voz só. É a voz do regime totalitário, é a voz do ditador, é a economia do poder absoluto, da opressão. Que bom que o país está politizado, Paula. Que bom. Mas eles não vão sossegar. Eles vão tentar calar o outro lado. Eles vão seguir a cartilha dos regimes totalitários e impor na marra que o Brasil seja o país de uma voz só, a deles. Augusto, eu quero te ouvir, mas antes vou acrescentar aqui um ingrediente que tem relação com o personagem que estamos falando aqui. Um pedido feito pela defesa de José Dirceu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode abrir um precedente em favor dos réus do 8 de janeiro. A gente já vai entender aqui o caso. A comissão vai investigar se o ex-ministro da Casa Civil teve os direitos violados ao ser julgado pelo Supremo pelo caso do Mensalão lá em 2005. No pedido feito à corte, a defesa contesta o julgamento de José Dirceu em instância única. Eles afirmam que a corte que o condenou foi a mesma que analisou os recursos contrários à decisão. Os advogados do petista também questionam o que motivou o STF a julgar o caso quando José Dirceu não tinha foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, não desempenhava mais nenhum cargo, Augusto. Alguma semelhança com todos esses que estão sendo julgados pelo Sem STF, dúvida. mais de 1.300? Os advogados do Zé Dirceu invocam o argumento que deveria ser encampado pelos advogados dos presos de 8 de janeiro. Eles também não deveriam estar no Supremo, como tantos outros. Como o Roberto Jefferson não poderia ser julgado no Supremo. Eles não têm foro especial. O argumento é simples e correto. O Supremo vai enfrentar agora esse problema.
O Zé Dirceu é um dos apadrinhados por todo o Supremo. Ele é um garoto protegido, né, pelos juízes, pelo timão da toga. Só que se eles derem razão, se eles aceitarem o argumento do Dirceu, eles estão abrindo as pernas para que passem por baixo delas os advogados do pessoal preso pelo 8 de janeiro. Abriram o precedente. Se eles negarem, eles deixarão aí no relento um dos seus preferidos. Então eu torço para que isso seja feito, isso aconteça, para que possa ser criado um precedente que pode ser útil aos presos injustamente. Porque isso não tem foro especial e não tem culpa nenhuma, e alguns nem estavam lá. Eu só presto atenção no Dirceu, vocês sabem o que eu penso, desde o que vocês resumiram. Mas o Dirceu, ele costuma dar pistas que permite saber o que pretende o pior do PT. É dele a frase, ganhar a eleição é uma coisa, tomar o poder é outra. Também é dele a constatação de que o PT deveria ter promovido oficiais das 3 forças simpatizantes do partido. Ele tem razão, como petista. Se já tem, o PT já tem simpatizantes nas Forças Armadas. Sem esse trabalho, imagine um trabalho de cooptação coordenado, o estrago que não pode fazer. E é isso aí que ele tá dizendo coisas assim. Ele defende coisas práticas que melhorem a vida do partido e piorem o Brasil. Agora, o que fica evidente é o seguinte, é verdade, que eu não sei o que é guerra político-cultural honestamente, não sei. Ele parece que está dizendo que os partidos supostamente de oposição estão crescendo. Mas o que fica evidente é que ainda não há, vamos tratar disso mais à frente, eu imagino, não há um partido que represente de fato hoje o grande fenômeno surgido nos últimos anos, a direita democrática. A direita que defende a liberdade, a direita que existe no mundo inteiro e que aqui nunca se organizou num partido. Não é o PL, não é... Essas siglas não são partidos, nenhuma é. PT também não é, PSDB não é, quase foram. Falta um partido de direita, essa deveria ser a preocupação dos políticos de direita que enxergam longe. Sem um partido não se chega ao poder.